E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Minnesota Timberwolves, mais especificamente sobre o Anthony Edwards. É o seguinte, o Minnesota recentemente sofreu uma derrota dura pro Oklahoma, né? O Minnesota tomou 129 pontos contra o Thunder, e isso foi algo que pegou muita gente de surpresa, porque o Minnesota tem a melhor defesa da NBA. E aí, quando, né, a galera viu o Minnesota tomando 129 pontos do Thunder, o pessoal começou a questionar o Minnesota. Começou a duvidar da real capacidade do Minnesota de brigar, né, contra os melhores times da temporada. E o Oklahoma, sim, se enquadra, né, dentre os melhores times da temporada. E, sendo muito sincero, eu achei muito estranho ver tantas pessoas questionando o Minnesota, porque, velho, beleza, chama atenção o time tomar 129 pontos, chama atenção. Mas, irmão, o Minnesota tá no topo do Oeste. No topo do Oeste. O Minnesota não deu motivos para esses questionamentos existirem. Então, eu fiquei muito surpreso de ver tantas pessoas questionando o Wolves. E ontem, contra o Dallas, o Minnesota meio que precisava, não que precisava, mas o Minnesota tinha ali uma boa chance de dar uma resposta para essas pessoas, né, de acabar com esse burburinho, e conseguiu, né, encarando um Dallas que não teve nem o Luka, nem o Kyrie Irving. O Minnesota dominou de ponta a ponta, né? O Minnesota fez o que era esperado, dominou totalmente o jogo. E de quebra, né, o Minnesota ainda conseguiu manter, né, conseguiu se manter como o único time dessa temporada que não sabe o que é perder 2 jogos seguidos. O Minnesota não perdeu 2 jogos seguidos nessa temporada. Não perdeu. E mesmo assim tem gente questionando. É inacreditável. Mas Minnesota ontem venceu, venceu bem e deu uma resposta. E o grande nome desse jogo, o grande nome dessa importante vitória foi Anthony Edwards. O que o Anthony Edwards jogou ontem, cara, foi sacanagem. Foi sacanagem. Foram 44 pontos com uma eficiência absurda. Absurda. Ele teve 12 de 23 nos arremessos de quadra e 6 de 11 na bola de 3. 6 de 11. E foi muito legal ver o Anthony Edwards ontem, porque ele conseguiu explorar todas as partes do seu jogo ofensivo. Todas as partes. Vimos o Anthony Edwards arremessando muito bem de média e longa distância. Vimos o Anthony Edwards sendo muito agressivo nas infiltrações, atacando muito aro. Ontem eu gostei muito de ver o Anthony Edwards indo muito para a linha do lance livre, usando seu atleticismo, usando sua força, indo para o contato. Isso é algo que o Anthony Edwards tem que fazer mais. Ele tem que ir para o contato, tem que ir para o lance livre. Isso era algo que eu cobrava muito do Jason Tatum no passado. Cobrava muito do Tatum. E nessa temporada é algo que eu quero ver mais do Anthony Edwards. E ontem foi maravilhoso. Foi 18 vezes para o lance livre, converteu 14. Eu tenho certeza que se ele tiver uma boa média de idas ao lance livre, se ele ir, vamos lá, indo baixo, tá? Se ele ir 10 vezes para o lance livre por jogo, eu não tenho dúvidas de que em breve ele vai ter uma temporada de pelo menos 32 pontos de média. Não tenho dúvidas. Nessa temporada, puxar aqui, ó. Poderia ter puxado isso antes, poderia? Poderia, mas aqui é quem sabe faz ao vivo. Nessa temporada, ele tá com 25,9 pontos de média. 25,9.
Se ele tiver uma média de 10 lances livres por jogo, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que ele consegue chegar a 30, 32 pontos de média. Tenho certeza, velho, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito agressivo, ele tem uma eficiência muito alta no lance livre. Nessa temporada, ele tá ele tá com 84% no lance livre. 84%, cara, é muita coisa. Na carreira, ele tem 78%. Então, isso é algo que eu acho que ele tem que fazer mais, e ontem ele fez. Ontem ele fez, foi bem agressivo. Além disso, vimos um Anthony Edwards atuando muito bem como playmaker, foram 4 assistências distribuídas por ele. E, cara, foi um jogo absurdo de quebra. Ele se tornou o 4º jogador na história do Minnesota com mais jogos de 40 pontos. Então, além de tudo que ele fez, ele ainda entrou para a história. E foi um grande jogo. E quando a gente olha para os números do Anthony Edwards nesse mês de dezembro, chama muita atenção como falamos pouco sobre ele. E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. Eu, assim como vários outros comentaristas, analistas, nós falamos muito pouco sobre Anthony Edwards. Isso é um erro. Nós deveríamos estar falando muito mais sobre ele. Nós deveríamos estar dando muito mais atenção para ele. Tanto para ele como para o Minnesota. Nesse mês de dezembro, o Anthony Edwards, ele jogou 10 jogos. Ele tem médias de 25,2 pontos, 4,8 rebotes e 5,7 assistências. Nesse mês, ele teve 7 jogos com 25 ou mais pontos marcados. Teve 4 com mais de 30 pontos. E falando sobre a questão, né, do seu lado playmaker, que nessa temporada está sendo muito mais visto, né, estamos observando muito mais esse lado playmaker do Anthony Edwards. Nesse mês de dezembro, em 7 jogos, ele distribuiu 5 ou mais assistências. É um mês de dezembro de elite. São números de um jogador de elite, de uma super estrela. E é impressionante como meio que passou batido. Como nem falamos direito sobre ele nesse mês. É óbvio que tem a questão dele estar no mercado pequeno. Isso é óbvio que influencia. Mas eu não sei, velho. E de novo, essa crítica se estende a mim. Deveríamos estar comentando muito mais sobre ele. O Anthony Edwards, ele tá comendo a bola. Ele tá jogando nível MVP. Ele é o melhor jogador do líder do Oeste. Vou até conferir, acho que o Minnesota segue como líder, né? É que o Denver chegou no mesmo número de vitórias, mas o Minnesota tem menos derrotas, né, que o Denver. É exatamente isso, ó. Denver e Minnesota têm 23 vitórias cada, só que o Timberwolves tem 3 derrotas a menos. Então, sim, estamos falando do melhor jogador do melhor time do Oeste, que é, na opinião de muitos, a melhor conferência, a conferência mais disputada, mais pegada. O Anthony Edwards merece mais atenção. Ele merece mais atenção. E ele é um cara que muito em breve, vai se consolidar entre os melhores jogadores da NBA. E quando eu falo os melhores, eu tô falando top 6, top 7, tá? Top 10, eu acho que ele até pode estar já. Eu tenho que pensar mais um pouco, mas falando aqui sem pensar muito, eu acho que top 10 o Anthony Edwards até pode já entrar. Mas eu acho que muito em breve ele vai ser um cara que vai ser um top 6, top 7 da liga. Porque as ferramentas que esse cara tem é impressionante. Ferramentas técnicas e ferramentas físicas. Poucos jogadores são tão dominantes fisicamente
como o Anthony Edwards. É um cara que dificilmente fica numa situação fisicamente desfavorável no jogo. É muito difícil, é um monstro atlético. E nessa temporada ele conseguiu refinar mais o seu jogo. O jogo do Anthony Edwards está muito mais bonito de se ver. E, consequentemente, é um jogo muito mais difícil de ser marcado. Então eu tenho certeza que daqui muito pouco tempo nós estaremos falando do Anthony Edwards como um top 6, top 7 da NBA. Porque o potencial dele é esse. E quando nós falamos sobre os jogadores que serão a cara da NBA no futuro, falamos muito sobre o Luka, falamos muito sobre o Wembanyama, né? Já falamos sobre o Wemby em relação a isso, falamos sobre o Trae Young e tudo, falamos sobre o Lamelo, Ja Morant, mas precisamos falar também sobre Anthony Edwards. Ele é um desses caras. Ele é um desses jovens que podem ser o rosto da NBA no futuro. Eu imagino super o Anthony Edwards sendo o cara da NBA. Sendo o MVP da NBA. E ele tem um potencial midiático que é impressionante, porque ver o que esse cara já conseguiu fazer em termos de marketing e tudo, jogando no mercado minúsculo que é Minnesota, é surreal. O cara tem uma linha própria da Adidas. Lançou recentemente. O Jokic não tem uma linha com a Nike, tanto que ele teve que mudar de patrocinadora. Pegou a marca chinesa agora. Acho que é a 360, se eu não me engano. O Jokic não tem uma marca. O Anthony Edwards já tem. Imagina, só imagina, se o Anthony Edwards jogasse em Nova York, jogasse em Los Angeles, jogasse na Flórida. Imagina o tamanho que esse moleque teria. Não tô falando que ele só vai conquistar essas coisas se ele for para um mercado maior. Não tô falando isso. Mas o meu ponto é que o que ele faz no mercado minúsculo seria potencializado a 20ª potência em um mercado maior. Porque ele tem um potencial muito, muito foda. Muito foda. É óbvio, né, que ele teve algumas atitudes fora da quadra que eu questiono e que eu discordo, né? Teve a história ali do aborto, que eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, né? Se você quiser saber mais, é só dar um Google aí que você acha. É uma história pesada, eu discordo, né? Do que ele fez ali. Mas falando sobre quadra, basquete e potencial midiático como marca, deixando um pouquinho de lado a questão pessoal, é um moleque que, assim, ele é o futuro. Ele faz parte do futuro da NBA. E nós deveríamos estar dando muito mais atenção para ele. Deveríamos estar prestando muito mais atenção e dando mais reconhecimento para o Anthony Edwards. Porque o jogo de ontem e o que ele fez, principalmente nesse mês de dezembro, onde ele teve que lidar com lesões e tudo mais, é impressionante, cara. É impressionante. Mas é isso, gente. Queria falar um pouquinho sobre o Anthony Edwards, porque eu acho que eu tô devendo um pouquinho aí tô devendo alguns vídeos sobre o Anthony Edwards. Eu deveria ter feito mais vídeos sobre ele, sobre o Minnesota, então eu senti a necessidade de jogar uma luz em cima do Wolves, principalmente em cima do Anthony Edwards. E eu quero saber a sua opinião sobre ele, cara. Você também tem essa visão de que o Anthony Edwards, ele é o futuro da NBA? Ele faz parte desse futuro? Você enxerga o Anthony Edwards daqui um ano, por exemplo, sendo um top 6, top 7 da liga? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau, turma.